Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quarta-feira, dia 17 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Estado registra nas últimas 24 horas 47 mortes por Covid-19 e casos confirmados passam agora dos 30 mil. Médicos alertam para o risco da automedicação com corticoide, que se mostrou eficaz em casos graves da doença. Organização Mundial da Saúde suspende em definitivo testes com a hidroxicloroquina. PIB capixaba recua 1,2% no primeiro trimestre deste ano. Polícia prende os suspeitos de morte de motoboy aqui em Vitória. O motivo do crime seria passional. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. O estado registrou nas últimas 24 horas 47 mortes por Covid-19. E os casos confirmados da doença passam agora dos 30 mil. E mais uma vez a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para analisar os números do painel Covid desta quarta-feira. Álvaro, boa noite para você. Ei, Fabiano, boa noite Adriana. Boa noite, pessoal Álvaro. de casa. Vamos dar uma olhada então nos números. Olha só, 30.508 casos confirmados desde o início da pandemia. 1.478 casos confirmados só nas últimas 24 horas. Vamos para o painel Covid, dar uma olhada por onde estão esses casos. A Serra é o município que mais registra casos da doença, 5.327. Em Vitória, são 5.291 casos confirmados. Em Vila Velha, 5.216. Em Cariacica, 3.785 casos confirmados. Aparecem aqui também Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. A gente vai explorar mais esses municípios daqui a pouquinho. Mas olha só, o número de curados aqui no estado é 17.254. E a nossa taxa de letalidade é 3,86%. Eu vou avançar o painel. Álvaro, só um minutinho. Eu fiz uma conta rápida aqui com o número que você passou de casos confirmados só hoje. Nós tivemos, para que as pessoas em casa possam ter ideia, nós tivemos uma média de 61 casos confirmados a cada hora. É um número muito alarmante, né? É um número muito preocupante. 61 casos confirmados por hora aqui no estado, aí nas últimas 24 horas. Não, e o número de óbitos sendo 47, seria praticamente 2 óbitos por hora. Né? Exato. Então, esses números aí, quando a gente consegue analisar dessa forma, muito bem colocado, Sim, como você calculou, é de se assustar ainda mais a proporção que a doença está avançando, né? Claro. Então, como eu disse aqui, ó, a gente vai explorar agora os dados diariamente dos municípios que são capitais regionais aqui do estado, né? Como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus. Olha só, em Cachoeiro de Itapemirim são 966 casos confirmados. Em Colatina, 889. Em Linhares, 820 casos confirmados. E em São Mateus, 417 casos confirmados. Entre esses municípios que aqui aparecem, o bairro que concentra o maior número de casos, olha só, é Guriri, em São Mateus. Vale lembrar, gente, que ontem o secretário de Saúde, Onésio Fernandes, ele alertou para isso, que nós vamos ter uma estabilidade dos casos em Vitória e na Serra, um crescimento ainda em Vila Velha e Cariacica, e nós vamos ver a disparada dos casos no interior do estado. Por isso é muito importante a gente analisar o painel da forma como o Álvaro está falando ali, pegando as capitais regionais para a gente analisar os números. Exatamente, Adriana, até por isso então a gente vai começar a exibir dessa forma, e eu só vou chamar a atenção aqui para Guriri, porque há um tempo, acho que na semana passada, salvo engano, a gente exibiu uma reportagem aqui no Link, em que a Nariane Lopes já falava dessa escalada do número de casos lá em Guriri, né? Principalmente por conta do turismo, porque tem gente se aproveitando nesse momento para fazer turismo nesse local. E é uma região de praia, né? Praia de Guriri, muito famosa, muito conhecida, muitos turistas acabam indo para lá e todo mundo tem que entender que não é momento de fazer turismo, né? Ir à praia, né? É hora de todo mundo cumprir o isolamento social. Vamos avançar agora para o painel de mortes. Como eu disse há pouco, então 47 óbitos em 24 horas, 1.179 mortes desde o início da pandemia. A escalada de óbitos está sendo assim muito grande, como a gente disse ontem aqui no Link, a gente demorou a chegar um pouco nos 1.000 casos, mas a partir de agora a tendência é que esse número de 1.000 casos chegue a 2.000 casos até o final deste mês. A projeção dos pesquisadores da UFES é essa, 2.000 casos até o final do mês de junho, e é assustador a gente pensar que nos próximos dias, hoje nós estamos o quê? Dia 17? Dia 17, exatamente. A gente pensar que falta aí 13 dias para o mês acabar, 13, 14 dias para o mês acabar. Em menos de 2 semanas,
a gente pode ter aí mais de 800 mortes. É muito preocupante. É assustador. Vamos continuar? Olha só, na Serra são 241 mortes pela Covid-19, em Vila Velha 192 mortes, em Vitória 181, em Cariacica 177. Aparece aqui também Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Marataízes. Vamos seguir? Olha só, em Cachoeiro são 31 mortes, em Colatina 17 mortes, também em Linhares 17 óbitos e em São Mateus 13 mortes. E o bairro, entre esses municípios que tem o maior número de mortes, é Interlagos, em Linhares, que já registra 3 óbitos pelo novo coronavírus. Vamos seguir? Esse é o número de profissionais da saúde. Agora são 13 óbitos registrados em profissionais da saúde, 5.695 casos confirmados de profissionais da saúde que contraíram a Covid-19. Quase 6 mil, né? Um número também bastante elevado, bastante preocupante também, né? Exato. Vamos seguir? Isolamento social aqui no Espírito Santo, lembrando sempre os números se referem ao dia anterior, portanto, 16 de junho. 46% do estado do Espírito Santo respeitou o isolamento social ontem e Ibitirama aparece aqui como o município que mais respeitou o isolamento social. É a primeira vez que Ibitirama aparece, mas não chegou a 70%. Isso significa que nenhum dos municípios do estado respeitou o índice desejável de isolamento social, que é de 70%. Nova Venécia, 36% respeitou o isolamento social, um número mais baixo entre os municípios capixabas. Álvaro, até me permita, eu não me lembro bem, mas se não me engano é a primeira vez que Nova Venécia também aparece, né, nesses destaques. Exato. Um destaque muito negativo, porque 36%, eu vou chutar aqui, eu não tenho precisão, mas eu acho que é o dado, talvez o número mais baixo que a gente já viu no painel de isolamento. Eu né? não posso confirmar agora com você, porque eu não cheguei a analisar o período inteiro. Mas é um número muito baixo. Acredito que seja também um dos menores resultados alcançados entre os municípios. Sim. Vamos seguir para a Grande Vitória. Olha só, em Fundão, 52% respeitou o isolamento social, 52% da população. E na Serra, o município que menos respeitou o isolamento social, só 42% dos habitantes. Vamos seguir? Esse painel, ele está desatualizado, porque eu acabei de checar aqui no aplicativo e o número atualizou. Então, aí em UTIs ocupadas aqui no estado, a gente tem uma taxa de 81%. E o dos leitos gerais de ocupação aqui no estado, 77,39%. Caiu uma média de 1% em cada um, né? Então ali, aproximadamente. Como eu disse ontem, agora aparece lá no painel, no finalzinho, os dados detalhados. Os dados detalhados. Então, olha só, são dos 537 pacientes internados em UTIs e 483 em enfermarias. De casos confirmados de Covid-19, são 668, inconclusivos 3, pacientes descartados que não tiveram Covid-19, 20, e com síndrome respiratória aguda grave, 329. Vou checar agora para vocês aqui só os dados da região metropolitana, que a gente também tinha aqui os dados que não estavam atualizados, porque eles atualizaram agora há pouco. Olha só, na região metropolitana, 83,33%, não variou muito, né? A taxa de ocupação de UTIs, e total de leitos ocupados na região metropolitana, 79,94%. Melhorou, nós tivemos uma melhora importante na taxa de ocupação dos leitos, mas isso não significa que a nossa situação seja tranquila, que a gente pode esquecer o isolamento social, ainda é preciso manter. Não estamos livres de um lockdown, ainda não está descartada essa possibilidade, a gente precisa continuar mantendo o isolamento social para melhorar esses números. É o único caminho, né? Importante só pontuar com todo mundo que as medidas de flexibilização, de retomada, não significam que está tudo abrindo, que já é para todo mundo sair de casa. É gradual. E para ser gradual e para a gente conseguir ir reabrindo aos poucos, a gente precisa que todo mundo respeite esse período, que todo mundo faça com muita cautela essa retomada. Com certeza. Certo, Álvaro. Eu volto amanhã, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, Álvaro. Até amanhã. Boa noite. Uma esperança para os pacientes graves da Covid-19 é um medicamento muito comum e barato. Estamos falando da dexametasona, um tipo de corticoide. Em algumas farmácias aqui de Vitória, a droga já está em falta. Mas os médicos fazem um alerta. A automedicação pode trazer consequências graves.
Durante coletiva à imprensa nesta quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, informou que o uso da dexametasona é o primeiro tratamento comprovadamente eficaz para reduzir as mortes pela doença. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, anunciado nesta terça-feira, mostrou que o medicamento reduziu em 35% as mortes entre os pacientes graves que precisaram de respiradores e em 20% para os que estavam fazendo uso de oxigênio. A dexametasona tem sido usada desde os anos 60 para reduzir a inflamação causada por várias doenças. Após a divulgação do estudo, um informe divulgado pela Sociedade Brasileira de Infectologia diz que todo paciente com Covid-19 em ventilação mecânica e os que necessitam de oxigênio fora da UTI devem receber a dexametasona. O documento assinado pelo presidente da entidade chamou o anúncio de dia histórico no tratamento da Covid-19. Aqui no estado, o remédio está entre as drogas utilizadas para tratamento de pacientes em fases avançadas da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Apesar dos benefícios, segundo a OMS, a dexametasona demonstrou não ter efeito benéfico para os casos leves da doença. Mas mesmo assim, a busca nas farmácias da capital foi grande. Em algumas, o medicamento já não era encontrado. Em outras, restavam poucas caixas. A gente compra entre 24 a 36 caixas e isso é vendido mensalmente, né? E depois das pesquisas que vai para a internet, as pessoas têm muito acesso hoje em dia. Então só ontem, agora sobrou 7 caixas, né? Só de ontem para hoje. O medicamento é vendido sem receita médica. Elas querem, caso pegue, né? Tratar precoce. Acordei sentindo sintomas, já querem introduzir a medicação. Apesar da facilidade para comprar o remédio, a automedicação nesse caso é um perigo. Os médicos alertam que a dexametasona pode inibir a produção de importantes hormônios e também causar diversos outros efeitos colaterais. O nosso corpo produz o glicocorticoide, ele produz o cortisol. Então, primeiro que se você começa a tomar sem necessidade, o corpo pode entender que não precisa mais produzir. E um dos riscos é você bloquear a sua produção de cortisol e, dependendo da sensibilidade de cada um, você não conseguir depois retomar essa produção normal. E a pessoa ficar dependente de tomar um glicocorticoide como dexametasona, que se compra na farmácia por toda a vida. E isso acontece. Existem vários pacientes que têm essa necessidade por esse uso crônico e uso inadequado. Segundo, a gente tem os efeitos colaterais da dexametasona. Então, a dexametasona faz aumentar o peso, faz aumentar a gordura abdominal, e isso aumenta a resistência à insulina, com aparecimento de pré-diabetes, diabetes, hipertensão arterial, aparecimento de acne em face, rosto redondo, tipo rosto de lua cheia, osteoporose, osteopenia, necrose de cabeça de fêmur. A médica alerta ainda que a imunidade dos pacientes pode ser afetada se o uso não for adequado. O uso de corticoide reduz a imunidade, sim. Então, assim, o pessoal começar a comprar a dexametasona e tomar achando que está prevenindo o Covid, vai se enganar, porque pode ser exatamente o contrário. Ele vai ter uma diminuição da imunidade e isso pode facilitar ele se infectar e evoluir para uma situação mais importante. E a Organização Mundial de Saúde decidiu nesta quarta-feira suspender em definitivo os testes da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. A decisão vale para testes dentro dos ensaios de solidariedade. Segundo a OMS, os estudos apontam que a substância não reduz as mortes em pacientes internados com o novo coronavírus. A seguir aqui no link, PIB capixaba tem queda no primeiro trimestre, puxado principalmente pelo desempenho ruim da indústria. E ainda, o Hospital Geral de Linhares vai ganhar 10 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19. O link Espírito Santo volta já.
O Instituto Jones dos Santos Neves divulgou nesta quarta-feira o resultado do PIB capixaba dos 3 primeiros meses de 2020. A queda foi puxada principalmente pela indústria. Os dados foram apresentados em uma transmissão online. Segundo o levantamento, na comparação com o último trimestre do ano passado, a queda no PIB capixaba foi de 1,2%. E no acumulado do ano, ou seja, comparando o primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019, a queda foi um pouco mais acentuada e ela alcança 1,7%. E a gente percebe uma tendência de queda, né, que já vem sendo seguida nos últimos trimestres. A economia capixaba ela fechou o ano de 2019 com crescimento zero e, na comparação com os trimestres anteriores, a gente observa essa tendência de queda um pouco mais acentuada. A queda foi puxada principalmente pelo desempenho ruim da indústria geral. A indústria geral, a gente, nas últimas divulgações, já tinha apontado, né, é um setor que vem sofrendo já há algum tempo, por conta do acidente de Brumadinho, né, provocou lá a tragédia, né, com muitas mortes, e em termos de produção também tem dificultado a chegada de matéria-prima até as nossas plantas industriais aqui no Espírito Santo. Também foi um setor que sentiu já alguns dos efeitos da pandemia, né? Porque algumas atividades na empresa foram... muitos trabalhadores tiveram que fazer o trabalho remoto, então, de alguma forma, houve um impacto em termos de pessoal para tocar as operações da empresa. Isso impactou, em alguma medida, a produção da Vale, principalmente. Mas não só a Vale, né? O setor de petróleo e gás, ele já vem apresentando uma retração, né, de produtividade nas plataformas de exploração de petróleo. Então, nesse trimestre aí, nós tivemos uma queda de 0,8%. Rochas apresentou uma queda também de 3,4%. O setor de serviços também teve desempenho negativo. E os dados mostram o mês de abril de 2020 com um cenário ainda pior. A gente vê, assim, com bastante preocupação, que essa mesma informação aqui do trimestre, né, 10,7%, os serviços prestados à família, eles, em abril de 2020, apresentou uma queda de 58,3% quando comparado a abril de 2019. Então, teve uma queda muito grande aí no mês de abril comparado a abril de 2019. Eu só estou meio que antecipando aqui os resultados para o segundo trimestre, né? Uma queda muito grande aí do setor de serviços prestados a famílias, que é muito importante dentro da categoria de serviço. Já o comércio varejista teve alta de 4,4%, mas vale lembrar que os dados foram apurados antes da pandemia de Covid-19. Enquanto indústria e serviços apresentam queda, o setor de comércio varejista ampliado, principalmente, é um setor que vem segurando o ritmo de queda na economia capixaba. Um relatório divulgado pelo Centro de Apoio Civil e Defesa da Cidadania do Ministério Público apontou que as instituições de longa permanência para idosos aqui no estado têm 239 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus até o dia 12 de junho. São 120 internos e 119 funcionários. O número de mortes entre idosos que moram nessas instituições chegou a 23. A maioria dos casos se concentra nos municípios de Serra, Vila Velha e Vitória. Bom, e com o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, as igrejas precisaram mudar radicalmente a maneira de celebrar os cultos. Para evitar aglomeração de pessoas, as celebrações agora estão sendo mantidas pela internet, estão sendo transmitidas pela internet. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collin, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Diante desse cenário tão pesado, as pessoas, nós seres humanos, estamos vivendo de maneira diferente a cada dia que passa. E é isso que vem acontecendo com os templos religiosos, onde seus coordenadores também tiveram que se adaptarem a essa nova, triste realidade para levar a mensagem de fé e esperança até as pessoas. A população está se reinventando, aprendendo a viver e a colocar em prática novos hábitos devido à pandemia do coronavírus e suas consequências. Praticamente tudo mudou. E com os decretos que proíbem aglomerações, os eventos religiosos também tiveram que ser adequados à nova realidade. Seja a missa celebrada pelo padre ou o culto evangélico ministrado pelo pastor. As transmissões via internet ganharam espaço e é aí que entra a tecnologia. Kleber é o pastor responsável pela Igreja Evangélica Núcleo de Adoração, com templos em cidades do Norte e Noroeste Capixaba, Colatina, Barra de São Francisco, Mantenópolis e Ecoporanga. E para chegar até o público, eles também tiveram que mudar a rotina, além de adquirir equipamentos para gerarem essas transmissões. E hoje, segundo ele, a mensagem vai muito além do que se esperava. Então, nós fomos desafiados, em muitas áreas. Uma delas é pregar olhando para a câmera, aprender a lidar com isso, sabendo que agora não é só tua congregação que te escuta, qualquer pessoa no mundo pode te escutar. Nós tivemos que desenvolver e investir em áudio, tivemos que investir em tecnologia, em câmeras. Mexeu muito com a nossa estrutura de áudio, de vídeo, mexeu com as nossas vidas. É certo que a pandemia atingiu a todos, seja no financeiro ou psicológico, e também quem passa por situações de enfermidade consigo ou com familiares. Em muitos casos, o líder espiritual é uma espécie de alicerce para muita gente que precisa receber uma mensagem de conforto. Para nós, pastores, líderes espirituais, tem sido um tempo muito delicado, né? Nós temos empresários, nós temos pessoas comuns, funcionários, nós temos pessoas da saúde e nós temos todo tipo de gente, pessoas que ficaram infectadas, e você tem que lidar com tudo isso. Então é muito delicado você ter que gerir tudo isso e ter uma palavra de esperança, de fé, orientação e cuidado de tudo isso. As transmissões pela internet, as chamadas lives, chegaram para preencher uma lacuna que se abriu com a falta das reuniões religiosas presenciais. E mesmo antes da pandemia acabar, já deixam legado. Na igreja coordenada pelo pastor Kleber, por exemplo, a equipe já realiza outros projetos utilizando os métodos existentes. Nós estamos, por exemplo, já no 2º seminário interno, via online, via Zoom, durante a pandemia. Então nós estamos fazendo, além dos cultos, além das transmissões, nós estamos fazendo seminários, reuniões, discipulados e uma série de coisas, tudo online, né? E a vida segue, com a população se adaptando, vivendo mais junto às inovações tecnológicas, mas sempre acreditando e confiando em dias melhores. Nós estamos nos reinventando, estamos sendo esticados, estamos sendo testados e melhorados. Então, eu quero que você que está me ouvindo, você tenha esperança que nós vamos viver dias bem melhores. Isso tudo vai passar e nós vamos vencer. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. Bom, e agora é hora de falar do nosso canal de interatividade. Além dos assuntos do jornal, nós queremos saber como está o sinal da Record News aí na sua cidade. E também como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Faça a atualização automática na sua TV e assista aos nossos multicanais. A Record News, além da TV aberta, também está disponível no computador e no celular. Para isso, acesse o nosso site simnoticias.com.br. E manda pra gente a sua mensagem dizendo como está chegando o sinal pelo nosso WhatsApp. O telefone é 27 e o número 999276943. 999276943.
O Hospital Geral de Linhares vai ganhar 10 novos leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que sempre nos acompanha, né, gente? É isso mesmo. Essas 10 novas vagas de UTI serão específicas para pacientes que derem entrada no HGL aqui em Linhares com a Covid-19. A unidade é referência na doença na região. Com os novos leitos, o hospital conta atualmente com 20 leitos exclusivos para atendimentos a vítimas do novo coronavírus. As mortes por coronavírus ligaram uma luz de alerta em Linhares. Para combater a Covid-19, o município acaba de anunciar a ampliação da oferta de leitos exclusivos na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral da Cidade, o HGL, para o isolamento de pacientes com suspeita ou confirmados da doença. São mais 10 leitos, que somados aos 20 que já existem, colocam Linhares com uma disponibilidade de 30 leitos. É uma ação do Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19. Os 10 novos leitos estão sendo disponibilizados graças a uma parceria que envolve a Prefeitura e o Governo do Estado. A previsão é que os leitos dessa parceria sejam entregues ainda neste mês. Para abrigar os novos leitos, uma área específica do hospital passou por uma readequação e otimização dos espaços físicos e novos equipamentos. Assim que chega à unidade hospitalar, o paciente com suspeita de coronavírus é encaminhado para uma sala de triagem para atendimento exclusivo. O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, disse que a pandemia traz um cenário difícil e só será possível vencer essa luta se cada um entender que esse é um desafio de cada cidadão. Ele afirmou que há o papel do poder público, o papel da justiça, da imprensa e há o papel de comportamento de responsabilidade de cada cidadão que ama a sua família, seus vizinhos e sua comunidade nesta grande batalha. O secretário municipal de saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, disse que o esforço do município tem evitado uma situação ainda pior. E destacou que de um dia para o outro, essa situação pode mudar, dependendo de todos nós, do setor produtivo, da sociedade civil, das organizações. Isso aí, medidas importantes, né? Tem que se preparar para o que ainda pode vir. 4 veículos, entre eles um caminhão de pequeno porte, se envolveram em um engavetamento na BR-101 no perímetro urbano de Linhares nesta quarta-feira. A batida aconteceu após um dos veículos parar na pista, levando os demais a colidirem na traseira. O motorista do caminhão também não conseguiu frear a tempo e atingiu os 3 automóveis que estavam parados na pista. Apesar do susto, os prejuízos foram pequenos e não houve feridos. O trânsito ficou lento no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. A gente traz agora um rápido giro com outros destaques da região. Muitas pessoas ainda não têm a escritura do seu terreno. Pensando nisso, a Procuradoria-Geral do município lançou o projeto Nossa Cidade Mais Legal. Uma parceria com os cursos de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares e a Faculdade Pitágoras, que vai beneficiar 150 moradores do bairro Santa Cruz. A regularização é um processo muito importante, pois possibilita que os ocupantes tenham segurança e acesso a financiamentos bancários e de crédito. As entregas estão acontecendo na Faculdade de Ensino Superior de Linhares e os contemplados com a escritura receberão uma ligação da equipe para agendar dia e horário para a retirada. A Caixa Econômica Federal anunciou o calendário para saque emergencial do FGTS. O pagamento, que leva em consideração a data de nascimento, será realizado por meio de crédito em poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O crédito na poupança digital estará disponível a partir do dia 29 de junho e com ele será possível pagar contas ou fazer compras em supermercados e outros estabelecimentos por meio do aplicativo Caixa Tem. Já o saque em espécie ou transferência só poderá ser realizado a partir do dia 25 de julho. O calendário pode ser conferido no site da Caixa, caixa.gov.br.
A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo lançou mais um canal de atendimento. Agora, a população poderá solicitar emissão de segunda via de conta com código de barras, realizar consulta de débitos, solicitar religação de energia e registrar a falta de luz pelo WhatsApp da EDP. O número é o 997722549. Os serviços também podem ser feitos através do site edponline.com.br e pelo aplicativo EDP Online. Fabiano, Adriana, por hoje é só. Eu retorno à Vitória com vocês. Até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no Link, polícia prende 2 homens suspeitos de envolvimento na morte de um motoboy aqui em Vitória. E ainda a região sul já soma mais de 3.000 casos confirmados da Covid-19. O Link Espírito Santo volta já. A Secretaria de Justiça atualizou hoje os dados da Covid no sistema prisional. No total, 23 presos estão com a doença e 40 servidores. 2 mortes já foram confirmadas. O governador Renato Casagrande assinou o contrato para a construção da penitenciária estadual de Vila Velha 6. O investimento será de 57 milhões de reais. O novo presídio de regime fechado terá 800 vagas nas galerias, além de área de triagem e isolamento. A obra deve ficar pronta em 2 anos. A Secretaria da Justiça administra hoje 35 unidades prisionais do estado, com quase 22 mil presos. A polícia prendeu 2 homens suspeitos de envolvimento na morte de um motoboy aqui em Vitória. O motivo seria crime passional. Na casa de um dos detidos, a polícia ainda encontrou uma grande quantidade de drogas. Davi Luiz Alves, de 31 anos, foi morto no dia 14 de maio, no bairro Santo Antônio, em Vitória. Nesta quarta-feira, a polícia fez uma operação e prendeu 2 suspeitos de envolvimento no crime. O que chama a atenção desse crime é o fato do crime ter sido cometido, à luz do dia, por volta de 11 horas da manhã, em uma rodovia movimentada na Serra Findeirense, quando a vítima saía de dentro de um estabelecimento comercial, seu local de trabalho, e se dirigia para sua motocicleta, quando foi covardemente assassinada, e isso ocorreu a aproximadamente 40 metros do DPM do bairro Santo Antônio. Segundo o delegado, o motivo do crime foi ciúmes. A vítima estaria se relacionando com uma mulher, e esta mulher seria ex-esposa do autor do crime. Ele não aceitava o relacionamento, inclusive ele já tinha sido preso por violência doméstica contra ela. Ao todo, a Polícia Civil tinha 5 alvos, 4 no bairro Santo Antônio, onde o crime aconteceu, e 1 na Serra. Os 2 presos foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na casa do segundo preso, a polícia encontrou drogas, munições e material para embalo. A droga foi encontrada na residência, no segundo alvo, foi encontrada na residência em um matagal. Nós utilizamos o K9, e com a ajuda do nosso cachorro, nós vemos essa quantidade toda de entorpecente aqui, pronta inclusive para venda. Subiu para 13 o número de mortes causadas pelo novo coronavírus em São Mateus. Entre as últimas vítimas está uma mulher de 35 anos. Quem tem as informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. No dia em que São Mateus ultrapassou 400 casos confirmados do novo coronavírus, o município chegou à 13ª morte pela Covid-19. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a paciente de 35 anos era moradora do bairro Vila Verde e possuía imunodeficiência. Ela foi internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital
Roberto Silvares no dia 23 de março e foi positivada para a Covid-19 no dia 6 de junho. O município ultrapassou 400 confirmações do novo coronavírus. Já foram mais de 2.000 notificações e mais de 700 casos classificados como suspeitos, que seguem sendo investigados. A liberação de um corpo virou caso de polícia aqui em São Mateus. O caso ganhou repercussão após a família prestar queixa contra o Hospital Roberto Silvares. Segundo o boletim, os familiares da vítima não concordam com a causa da morte dada como coronavírus, mesmo após o teste dar positivo. O paciente de 94 anos morreu no último domingo, mas o corpo estava no hospital até a manhã desta terça-feira. A família não aceita o diagnóstico que apontou como causa da morte a contaminação pelo novo coronavírus. Com isso, a família recusou a retirar o corpo para fazer o sepultamento. O hospital informou que o idoso passou por um procedimento cirúrgico e, após ser encaminhado para a UTI, foi realizado um teste rápido que detectou a contaminação pelo novo vírus. Dias depois, após complicações no quadro clínico, o paciente acabou não resistindo e faleceu na manhã do último domingo. No entanto, a família se recusa a assinar a declaração de óbito por não concordarem com o diagnóstico. Nós entramos em contato com o secretário de Saúde do município, Henrique Folador, que nos informou que o hospital é estadual e não cabe ao município comentar sobre essa situação, mas que o corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbitos. Nós também entramos em contato com o hospital, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Ainda falando de pandemia, em Pinheiros, cidade vizinha aqui de São Mateus, o vice-prefeito Paulo Giovânio, membro do Comitê de Combate à Covid-19 no município, enviou um vídeo para nossa redação comentando a situação da cidade, que já registrou 3 mortes pela Covid-19. Assim como em outros municípios da nossa região, a curva de contágio está subindo, está aumentando. E hoje temos 66 casos confirmados no município de Pinheiros. Mas destes 66 casos, 48 já foram curados. Mas ainda temos 15 pacientes ativos com a Covid-19 e registramos, infelizmente, 3 óbitos. O nosso índice de isolamento ainda é baixo. Durante esse período, recebemos várias denúncias e das denúncias que recebemos, a nossa fiscalização multou 3 estabelecimentos comerciais, notificou 13 e fez inúmeras abordagens de conscientização e também de notificações. A maioria das multas e notificações foram para bares. Denúncias de aglomeração, principalmente em bares e residências, nós recebemos muito, principalmente pessoas, famílias fazendo churrascos, onde temos registrados vários casos de contaminação nesses churrascos em família. Nós temos também o nosso número do Disque Denúncia, qualquer aglomeração, festa, a gente recebe aí através do número 988681376, 988681376. Qualquer medida que for necessária será aplicada para a gente conter a curva de crescimento e conter também o número de casos e o avanço da Covid-19 no município de Pinheiros. Já em Mucurici, o número de casos está estabilizado. Segundo o prefeito Oswaldo Fernandes, o resultado deve-se às ações que foram realizadas na cidade desde o início da pandemia. Nós, quando tivemos o início dessa pandemia, com 2 casos e saltou para 6, nós fizemos no final de semana um fechamento do comércio na sexta, no sábado e no domingo e obtivemos neste final de semana 82% de isolamento domiciliar. Com isso, nós batemos o recorde no estado do Espírito Santo e colhemos frutos devido a esse isolamento, porque o número de casos estacionou e temos certeza que foi devido a essa ação que isso ocorreu. Mas nós continuamos orientando a nossa população quanto à importância das medidas de distanciamento social, de higienização pessoal, do uso de máscara. Nós também
Através da vigilância sanitária, estamos fazendo inspeção rotineira do comércio, usando também com os nossos funcionários, fazendo as barreiras sanitárias nas entradas das nossas cidades, e com isso nós obtivemos um relativo sucesso. E por hoje é só, Fabiano e Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã, Nariane. Bom, a gente volta a falar sobre o nosso canal de interatividade. Nós queremos saber como está o sinal da Record News aí na sua cidade e também como está chegando na sua casa o sinal das videoaulas nos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4. Hoje as videoaulas estão disponíveis e ao alcance de todos os 240 mil alunos da rede estadual. Faça a sintonia automática dos canais da sua TV e assista aos nossos multicanais. E também mande para a gente como está a qualidade e para o nosso WhatsApp, o DDD 27, o telefone 999276943, 27 999276943. No sul do estado, já são mais de 3 mil casos confirmados da Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, a Santa Casa de Cachoeiro é referência para o tratamento da doença aqui na região sul. E segundo o hospital, existem 27 pacientes internados na UTI, nos leitos de enfermaria tem 29. Desses 29 na enfermaria, 4 são casos suspeitos e 25 que testaram positivo para a doença. Na UTI são 26 pacientes confirmados de coronavírus e 1 aguardando o resultado. O hospital possui hoje 27 leitos de UTI e 41 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com Covid-19. E de acordo com o hospital, os pacientes que permanecem internados são dos municípios aqui de Cachoeiro, de Marataízes, de Itapemirim, de Piúma, Atílio, Viváqua, Iúna, São José do Calçado, Presidente Kennedy, Muniz Freire, Alegre e Castelo. Agora, de acordo com a Santa Casa, gente, o número de leitos de UTI e de enfermaria podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a necessidade. Bom, Presidente Kennedy tem cerca de 12 mil habitantes e a cidade está na lista de risco alto de contágio para o novo coronavírus. As medidas de segurança em Presidente Kennedy já começam nas principais vias de acesso ao município. Para entrar na cidade é preciso passar por barreiras sanitárias, onde as pessoas recebem orientação sobre a doença, medidas de segurança e é feita a aferição de temperatura. Tem preocupação, a gente orienta até 37 graus, né? Que a gente pede para que é uma temperatura correta. Acima disso, a gente está orientando os pacientes para ir para uma unidade de saúde ou para ir para o hospital quando casos sintomáticos. São mais de 180 casos confirmados de Covid-19 na cidade, que teve que mudar sua rotina para frear a contaminação da doença. O comércio está funcionando no rotativo com mudança também de horário de funcionamento e é obrigatório o uso de máscara facial, tanto nas ruas quanto no interior dos estabelecimentos. E a gente fica assim, né? A gente fica triste de ver a cidade desse jeito, mas é preocupante. Atingiu o Brasil todo, o mundo todo, entendeu? Então, por isso a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com nossos velhinhos, com os idosos, até com a gente de meia idade, né? E, enfim, todo cuidado é pouco. Os avisos e dicas de prevenção estão nas portas dos estabelecimentos. Nesse comércio, as medidas de segurança são seguidas à risca, tanto com funcionários quanto clientes. Uma pessoa é responsável pela higienização das cestas e carrinhos e, é claro, também das mãos de quem entra e quem sai da loja. A limitação do acesso de clientes à instituição, dentro dos critérios, até abaixo dele, para poder ser mais seguro. O acesso sem máscara, ele é proibido na instituição, sendo assim, conseguindo filtrar o máximo possível. O uso de álcool não ao entrar na instituição, na saída. Informamos o cliente também da necessidade e pedimos a todos os penedenses, todo mundo do município, para utilizem a máscara, seja em casa, na rua, ao vir ao mercado, porque é uma responsabilidade de todos. O nosso município está dentro de um quadro muito alto e se todo mundo contribuir, eu acho que a gente consegue chegar num
controlar essa situação. A Marta e o Ezequiel estão preocupados com a situação e tomam muito cuidado ao sair nas ruas. A gente não tem nem vontade de sair de casa, né, que a gente se preocupa muito. Ainda mais que a gente tem filho, né, a gente fica muito preocupado. A gente trabalha com medo, o negócio é sério mesmo, a gente tem que ficar aí ativo. A dona Hermínia toma todas as precauções, nem o dinheiro escapa da higienização. Tem que ter prevenção, né? Falta a obediência do povo, não está acreditando, mas o mal está aí para todo mundo ver. Então vamos o quê? Se prevenir, né, gente? A pensão de Dona Creuza é tradicional na cidade. Aqui os hóspedes já recebem orientações ao chegar. Usar o álcool, né? Limpeza, de higienizar tudo e fazer o possível, né? E o comportamento dos clientes, como é que eles se comportam mediante? Comportam bem. Uhum. Tem que seguir as regras? Tem que seguir, já fica o álcool ali, todo mundo sabe do seu compromisso. Você acha que você não precisa chegar para você e falar, né? Foi montada uma equipe de profissionais da área de saúde que monitoram os casos positivos e suspeitos do município e dão apoio psicológico à população por causa do isolamento social. A Secretaria de Saúde do município montou um serviço de urgência e emergência, com espaço para atendimento às pessoas com sintomas da doença. Nós estamos trabalhando naquela parte de prevenção, informação, orientação a todos os munícipes e fizemos aqui na nossa cidade a comunicação das sociedades com um carro de som, levando as notícias de o que é o agravamento do Covid-19. Fizemos as barreiras sanitárias informativas, estamos trabalhando com o decreto do governo sobre o município na parte de comércio, fechar, abrir mais tarde, fechar também o rodízio, né? Estamos fazendo a higienização na cidade, UTIs preparada, com 3 leitos preparados com respiradores para acolher ali dentro do protocolo, até chegar ao ponto de ser encaminhada para o hospital de referência, que é o Hospital da Santa Casa de Misericórdia Cachoeira Itabemirim. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein? Boa noite, obrigado, Samuel. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.